Olá, tudo bem? Meu nome é Gil Linhares. Estou começando esse canal, contando meu testemunho para vocês. O nome desse canal é Falando de Graça, porque é um projeto que eu já havia orado ao Senhor e estava protelando, mas hoje vai. E quero deixar aqui fixado, porque quero contar minha história e talvez alguém se identifique, talvez alguém discorde, mas eu vou contar esse testemunho em nome de Jesus. Há 14, uns 20 anos atrás, ou mais, eu recebi o Senhor e frequentava a igreja evangélica. E a princípio eu fui para não ir para o inferno, porque me disseram, olha, se você não for, não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E eu tinha muito medo de ir para o inferno. E tudo que eu via, assim, de trovão, eu achava que Jesus estava voltando. E aí eu fui e recebi a Cristo, né? Mas daí em diante eu fui entendendo as coisas, que não era por medo, mas sim por amor. E então, um dia, eu já casada e tal, estava ouvindo, né, na TV, e eu vi alguém falando que havia um jejum muito legal, um jejum que era muito bom a gente fazer, porque esse jejum a gente ia conquistar, que a gente ia prosperar. Faça, você vai sentir bem, você vai ficar bem na sua vida espiritual e tal. E, enfim, eu fiz o jejum do Yom Kippur. E eu pensei, tá na Bíblia, então eu vou fazer. E eu fiz o jejum do Yom Kippur em nome de Jesus. Só que eu não prestei atenção, e depois que eu fui prestar atenção, que o Yom Kippur é expiação, é o jejum pela expiação dos nossos pecados, né? Os judeus fazem para expiar os pecados. E depois que eu fiz aquele jejum, tudo começou a dar errado. Tudo dando errado, e eu não entendia por que as coisas estavam dando errado. Fechei a empresa, tudo. Parecia que minha vida virou de cabeça para baixo. E eu perguntava ao Senhor, eu dizia, Senhor, o que é que está acontecendo? Eu só devo ter pecado, porque uma coisa dessa, tudo acontecendo de ruim, não é possível, porque eu não tinha, meu Deus, não sabia o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu orava e eu pedia a Deus. E um dia eu ajoelhei e disse, Senhor, me mostra onde é que está o meu pecado. E dentro de mim uma voz disse assim, eu não sou o que te condena, eu sou o que te ajudo. E aquela palavra ficou tão forte dentro de mim. Eu disse, o Senhor é aquele que me ajuda, mas me mostra o porquê está acontecendo tudo isso. E aí eu gostava muito, como até hoje gosto de ler livros, fui no YouTube e achei um livro do pastor Joseph Prince, Revolução da Graça. E ele começou a falar. Ele disse assim, uma hora Deus está feliz comigo, outra ele me dá uma doença para me ensinar, né, a viver correto e tal. E aí, no final desse livro, ele dizia assim, no final da frase, ele dizia assim, bem-vindo ao Evangelho esquizofrênico. E quando eu vi isso, eu disse, misericórdia, eu vou sair desse livro, isso aqui não é de Deus, não. Algo dentro de mim disse, permaneça, continue ouvindo. E aí, nesse livro, ele começou a dizer, se você tivesse um filho e ele te desobedecesse, você mataria ele? Se você dissesse, não pode tocar no fogo, que ali você se queima. Ele desobedeceu você põe a mão dele no fogo. Eu disse, misericórdia, claro que não. Ele disse, por que então você acha que Deus pode fazer isso com você? Deus quer fazer isso com você. Por que que a sua visão de Deus é distorcida? Então, naquele dia, ele começou a falar, se você está fazendo algo para você merecer, você cai da graça. E aí ele fala, dá todos os versículos, e aí veio Gálatas 5, quando Paulo fala para os Gálatas
que eles estavam confiando na carne e que eles tinham voltado para a lei, estava tentada a voltar para a lei. E naquele dia eu fui revelada realmente que eu tinha voltado para a lei, querendo expiar os meus próprios pecados, sendo que Cristo tinha derramado o sangue dele para me lavar dos meus pecados. Fiz sem entender, fiz por falta de entendimento, sim, e em nome de Jesus ainda fiz o jejum. E aí naquele dia, meu Deus, eu me arrependi muito porque eu não sabia o que estava fazendo, né? E recebi o perdão do Senhor. Dali em diante eu passei a entender, o Senhor começou a me revelar, me mostrar que era totalmente pela graça, que era porque eu não mereço, que eu estava realmente habilitada a receber, não porque eu estava fazendo algo, mas porque Ele me ama. E a nova aliança estava em Cristo Jesus, aquele que expiou os nossos pecados, as nossas transgressões. E depois disso, eu comecei a entender, eu comecei a ver de maneira diferente. Eu comecei a entender a graça de Deus, o favor de Deus. E o que me chama mais atenção é que foi um momento mais baixo na minha vida. Quando eu olhava para mim, eu dizia, meu Deus, como eu sou pecadora, como eu fiz isso. Começou a vir todos os meus pecados, tanta coisa que eu achava que eu era tão certinha, faço tudo certo, sabe? Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo, mas o Senhor me mostrou a sua graça. E é no momento mais baixo da nossa vida que Ele mostra a graça dele para nós. É quando a gente realmente reconhece que a gente não merece nada. É quando a gente reconhece que sem Ele a gente não é nada. Que nós temos sim cometido os pecados. E quando a gente realmente faz algo que não está de acordo e a gente se arrepende, Ele é gracioso para conosco. E é neste momento mais baixo, como o ladrão naquela cruz. Um não reconheceu, disse, se você é verdadeiramente Deus, faça isso. Mas o outro, ele reconheceu, estou aqui porque eu mereço, eu fiz, nós fizemos coisas horríveis. Ele não. Lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Então aquele homem, ele reconheceu que ele era pecador, que ele realmente precisava da graça. Porque você só recebe a graça quando você, de certa forma, não se acha qualificado, né? Porque ele diz, eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. E se eu estou na condição de pecador, ele veio para mim. Então, era esse o meu testemunho, bem por cima, mas esse é o motivo de eu estar falando aqui, contando meu testemunho e muitas coisas que vai ser exposta aqui como testemunho e outras coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de outros filhos de Deus, né? Vai ser muito bom compartilhar aqui. Eu espero que vocês gostem, que vocês se inscrevam, que vocês me ajudem a levar essa mensagem da graça, do favor de Deus para quem não merece, para quem se acha desqualificado, para aqueles que acham que não tem mais jeito, para aqueles que acham que pecou e não há mais perdão, para aquele que acha que os seus pecados é maior do que o amor de Cristo. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigada por permanecer até agora e ouvir, ter paciência comigo. Deus abençoe.